Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje eu tenho uma ilustríssima convidada aqui na minha frente, que circunstancialmente tem 2 Big Brothers na vida. A gente vai falar disso um pouco, mas seguramente ela tem uma série de outros atributos. Ela é uma grande empresária que está agora com um negócio incrível e é disso que a gente vai falar mais hoje. Então, querida Sara Andrade. Gente, eu tô amando de estar aqui, então muito obrigada por estarem me recebendo aqui hoje. Vamos bater um papo muito legal. Já tava conversando aqui já nos bastidores, gente, falando o quanto eu gosto de conversar e falar bastante. A gente vai falar bastante coisa aí que eu tenho certeza que vai agregar bastante para quem tá assistindo. Sensacional. Então, eu vou começar esse papo, Sara, Vamos. falando um pouco sobre talvez a Sara que as pessoas não conhecem, tanto não tiveram a oportunidade de conhecer. Você estava me contando aqui de Brasília, de toda essa Sim, base. Você é marqueteira, né? Aqui um sou. programa de marqueteiros, você é marqueteira. Sou marqueteira de verdade. Trabalhei na área de trade e marketing durante muito tempo, maior parte da minha carreira aí. Então, sou marqueteira real oficial, assim, ó. Legal. Então, com essa história, falando até um pouco antes dessa sua formação muito legal, da tua Uhum. mãe, que te criou praticamente Sim, sozinha, sim. policial, e que te deu essa orientação de ser mulher guerreira que você é, até o teu desenvolvimento profissional. Então, eu sou de uma família de mulheres, eu digo, porque eu não tive um pai presente, então foi a minha mãe, que era policial militar, que era uma mãe bem forte, porreta, assim, sabe? Então eu fui educada pela polícia dentro de casa, de verdade. Criada pela minha avó, que era uma idosa, e a minha tia, que tem autismo, ela tem grau 1, então assim, me ajudou a me criar ali, porque minha mãe, querendo ou não, ela passava o dia na rua, era uma vida bem difícil de policial ali, mas eu fui criada por 3 mulheres muito fortes, que me ajudaram e me construíram como eu sou hoje, assim, sabe? A me transformar nessa mulher forte que eu sou hoje. Então, eu tenho muito orgulho disso. Minha mãe me criou sempre falando que eu tinha que vencer na vida, tinha que tomar cuidado para não demonstrar fraquezas, porque isso poderia ser um problema para mim. Como ela é policial, né? Então, assim, ela foi muito: olha, você não pode demonstrar fraqueza, as pessoas vão pisar em você e você não vai mostrar quem realmente você é. Tem que ir com calma, tem que entender para onde você pode ir, para quem você pode se mostrar. Então, eu sempre fui muito criada, muito assim, com uma mãe estritamente educacional, assim, dentro de casa, que eu tinha que realmente andar na linha. Só que isso me ajudou bastante. Eu acho que depois, quando eu entrei no mercado profissional, eu entrei numa, né, a gente estava até conversando aqui antes das câmeras aqui, eu trabalhei em grandes empresas que eram majoritariamente masculinas. Então, trabalhei na área de construção civil, cigarro e cerveja, que homens estavam dominando aquela área ali. Então, quando eu entrei no mercado profissional, eu tinha realmente que ter voz para poder falar. Então, eu comecei pela Odebrecht, que era ali da área de construção civil, que foi onde eu aprendi muito sobre o mercado, inclusive de marketing, aprendi muito ali da área comercial, olhei como é que era e foi onde começou a vir aquela vontade mais ainda de vender sonhos, vamos dizer assim. Eu falo muito que o marketing, para mim, é vender sonhos. É você conseguir entender muito sobre o outro e vender para ele o que ele sempre desejou ter de alguma forma. Seja um sentimento, seja algo, algum objeto. Sempre falei para mim que o marketing é vender sonhos. E aí, quando eu entrei na Odebrecht, eu tinha ali meus 17 anos quando eu entrei na Odebrecht e comecei a entender um pouco mais sobre isso. Eu falei: cara, quer saber? Eu acho que realmente eu vou nessa área. E como era uma empresa multinacional gigantesca, falei: cara, o corporativo, ele me brilhou os olhos. Porque quando eu entrei na faculdade lá atrás de comunicação, eu queria ir para agência e trabalhar com atendimento. Porque eu amo falar, amo conversar, amo fazer network. Então, a minha vontade era ir para agência e trabalhar com atendimento. Mas o mercado profissional me encaixou dentro da área ali das multinacionais, das grandes empresas. E quando eu entrei, realmente eu descobri um mundo que eu me apaixonei, assim. Eu acho que quando você entra nessas empresas, você aprende o que é de fato vestir a camisa de uma marca e seguir firme com ela até a página 2 ali, que realmente é. Você vira unhas e dentes para poder defender aquilo dali. E aí eu trabalhei muitos anos dentro da Odebrecht e saí de lá e fui para Souza Cruz trabalhar com cigarro, que eu digo que foi a minha maior escola de todas, porque cigarro a gente não pode fazer propaganda dele hoje em dia mais. Há alguns anos atrás a gente já pôde lá atrás no mercado, mas quando eu entrei já não Já se não fazia podia. mais fazer publicidade ou propaganda. Então, fazer marketing de um produto que não se pode fazer marketing foi a minha maior escola, assim. Porque você tinha que aprender a fazer um marketing que as pessoas não estavam vendo, mas estavam entendendo que ali dentro tinha um produto, tinha
uma linguagem, tinha um branding, então eu tive que aprender muito daquilo dali. Então foi minha maior escola de todas, foi trabalhar com cigarro nesse período ali. É legal que cigarro a gente tem vários filmes, né, que mostram sobre a história do cigarro, da propaganda do cigarro, porque realmente é algo que tinha umas propagandas incríveis há muito tempo atrás. O marketing era pesado nessa área há muitos anos atrás. Só que aí, com o mundo, né, como foi acontecendo, a gente tá com um mundo cada vez mais saudável, o cigarro. Não fumo, tá? Nunca fui fumante. Apesar de eu trabalhar com cigarro, não sou fumante. Então a gente tá num mundo que a cultura, né, da saúde tá ficando cada vez mais popular entre as pessoas, graças a Deus. Isso é uma coisa muito boa pra gente, inclusive. Mas era uma coisa que era muito louca, porque eu fui trabalhar nesse mercado do cigarro e fui vendo ele meio que desmontando. Inclusive, hoje em dia, por exemplo, eu sei que a área que a minha área não existe mais hoje dentro da empresa que eu trabalhava lá dentro. Deve ter umas outras que cuidam com vocês dessa atenção, mas a área que eu trabalhava naquela época já não existia. Ou seja, o mercado tá mudando constantemente. Então, foi a minha maior escola de marketing, assim, foi com certeza trabalhar com cigarros. E aí depois fui pra cervejaria, que eu digo que foi aquela presente divino que eu tive na minha vida, que foi a Heineken. Eu trabalhei na Heineken, fui muito feliz nessa empresa. Eu acho que é engraçado, antes de estar na Heineken, eu estava fazendo um mestrado fora do país, estava nos Estados Unidos. E eu tava muito assim, será que eu volto pro Brasil? Será que eu não volto? Será que eu tenho saudade de voltar pra minha cidade, pra minha família, pras minhas coisas? Ou será que eu fico aqui? Porque Estados Unidos é aquilo, né? Time is money, você vai indo e você cresce muito. E eu tava terminando o mestrado, eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar meu currículo pras empresas daqui, pras empresas do Brasil. Onde eu conseguir o melhor trabalho, é pra onde eu vou. E aí, eu lembro que eu cadastrei na Heineken, era cadastro reserva ainda, nem era um cargo aberto. E, cara, me ligaram uma semana depois, foi muito rápido, assim, ó. Me ligaram, conversei com quem era o meu líder na época, e aí a gente conversou bastante, fez algumas entrevistas, ainda faltava alguns meses pra terminar o mestrado, não tinha terminado ainda. E aí ele falou, não, relaxa, a gente espera você terminar a sua formação, a gente aguarda, quando você voltar pra cá, ele ainda me deu ainda uns 40 dias pra voltar pro Brasil, organizar minha vida, pra entrar na empresa. Eu falei, quer saber, eu acho que é destino de eu voltar pro Brasil e trabalhar na Heineken. E eu tinha um sonho de faculdade, quando a gente entra na escola, né? A gente sempre tem um sonho, tipo assim, qual empresa eu quero trabalhar um dia, aonde um dia eu vou trabalhar e o que eu vou fazer. E meu grande sonho sempre foi trabalhar em cervejaria. Então tanto que eu já tinha feito processos pra trainee e tal, que acabou que eu não entrei porque eu fui morar fora do país, mas eu sempre quis trabalhar em cervejaria, era uma coisa que, assim, que eu tinha muita vontade. Então, quando a Heineken apareceu e me ofereceu um cargo muito bom, eu sempre tive o sonho de ser uma executiva numa empresa, e até então eu já tinha trabalhado em outras empresas, mas não tinha um cargo ainda de liderança que eu tivesse esse poder, de fato, de entender sobre uma área, sobre um mercado. Quando a Heineken apareceu pra mim, acho que foi um baita presente. Eu entrei lá pra ser executiva do Centro-Oeste, então eu fazia trade marketing de todo o Centro-Oeste do Brasil. Viajava bastante, eu amava essa rotina corrida que eu tinha ali. Na época eu tinha mais de 200 pessoas na minha equipe, então era uma equipe grande ali pra poder gerir. E eu acho que assim, eu juntei, sabe, o útil ao agradável, uma coisa que era um emprego que eu tinha um sonho de trabalhar numa cervejaria, porque realmente, pra mim, era um grande parque de diversões. Apesar de ser um trabalho, eu acho que trabalhar numa empresa, quando você, de fato, você tem admiração pelo que as pessoas fazem, você vê não tem aquela mesmice, aquela coisa chata, é um mercado que você pode, pra quem tinha vindo do cigarro, que não podia fazer nada, entrar numa empresa como a Heineken, que a gente tinha na época mais de 22 rótulos ali, entre cerveja, refrigerante, água, são vários rótulos que é dentro da cervejaria a gente tem ali. Cara, foi um baita pra gente você poder fazer tudo. E eu era bem do trade, né? Então eu podia fazer realmente campanhas dentro de hipermercados, algumas coisas de função para evento. Então é muito legal para você trabalhar o marketing de verdade daquela forma que quem veio da faculdade ali com aquela sede de fazer e fazer acontecer. E era uma empresa que tinha todos os rótulos ali de cervejas dentro da Heineken. Eram grandes marcas que a gente podia trabalhar muito bem. Então para mim foi assim, parque de diversões. Eu tava amando estar naquele momento, naquele lugar, sabe? E aí foi tentada por uma proposta incrível de ir pro exterior. Foi, gente, olha, pra mim isso é uma loucura, assim, porque eu sempre fui muito ambiciosa, desde novinha sempre fui muito ambiciosa. Então, eu sempre quis alçar voos maiores. Como a minha família, eu não vim de uma família rica, era uma família simples, eu sempre queria mais. Eu falava, cara, eu quero sair desse bairro para um bairro melhor. Eu quero poder estudar numa escola melhor, numa faculdade melhor. Então, eu fui fazer mestrado fora do país. Eu queria crescer profissionalmente. Então, quando eu fui fazer as minhas formações no exterior, era porque eu queria
crescer profissionalmente dentro dessas empresas que eu trabalhei, e eu sabia que se eu não tivesse alguns idiomas, se eu não tivesse formação, eu não conseguiria. Então, por isso que eu tive essa vontade de ir para fora do país, e morei 5 anos nos Estados Unidos. E aí, nessa época que eu tava na Heineken, ele teve uma proposta bem tentadora. Eu tava na minha melhor fase ali, eu acho, profissional ali, de crescimento profissional. Inclusive, recebi várias premiações, tá? Não é querendo me gabar, não. Mas na época que eu estive na Heineken ali, a minha equipe ganhou todas as premiações do Brasil. Então, a gente realmente era destaque no Brasil ali de marketing, de trade marketing. E aí, quando surgiu essa proposta, veio um amigo meu, do nada me ligou, um amigo meu da Europa, me ligou, Sara, tem uma empresa que fica na França, que você vai ficar ali entre França e Mônaco, que é uma empresa focada para eventos, e trabalha com um público classe AA, que é para o mercado de golfe, Fórmula 1 e tênis. Então, um público que realmente consome muito isso, vai precisar de uma galera ali que entende, mas era para a área de relações públicas. Então, alguém que é bom de marketing, que é bom de networking, de conversar, que não tem medo, que fala português, porque tem muito brasileiro que investe nessa área, que trabalha nessa área. Então, você precisa falar português, do inglês, enfim, tinha alguns pré-requisitos. E eu indiquei você. Nem sabia se você queria, mas te indiquei. Aí eu assim pra ele, tá? Mas ele falou, Sara, ele trouxe pra mim uma proposta que eu achei que vai ser muito interessante pra você. Acho que vale a pena conversar. Conversei. Na hora que eu fui conversar com o entrevistador na época, eu nem achava muito que ia dar certo, assim. Porque, de novo, eu tava num trabalho que era muito legal, que eu gostava muito, admirava muito a empresa que eu tava. Só que, cara, quando você vê, pô, trabalhar com Fórmula 1, tênis, golfe, em outro país, né? Vou pra Europa, que chique, trabalhar, né, no mercado internacional. Pra quem já tinha morado fora do país há alguns anos já, eu já sempre gostei de culturas diferentes. E aí, é isso que eu vi, assim, eu falei, quer saber? Vamos encarar isso daí. A gente fez as entrevistas, passei em tudo, deu tudo certo. E aí, eu tava em paralelo, pedi demissão da Heineken, fui treinando uma pessoa pra deixar no meu lugar ali já. Na época, eu até tava meio. Na época, eu tava indo muito bem na empresa, então o meu líder na época falou: tem certeza que você tá querendo sair? Eu falei: não, vou sim, que é uma baita oportunidade, vai ser incrível. Ele: não, você tem certeza, vamos te apoiar. Só que, infelizmente, aconteceu uma coisa que ninguém esperava, aconteceu uma pandemia mundial nesse meio tempo, nesse meio do caminho aí. Isso foi. A pandemia veio bem pós-carnaval, né? Ali que realmente estourou no Brasil, né? E eu tinha. A proposta foi em dezembro do ano anterior. Então tava tudo certinho mesmo que eu ia sair, já tinha avisado que eu ia sair. Eu tinha até colocado que eu ia sair da empresa em abril, porque eu só ia mudar para Europa em junho, então para ter um tempinho ainda também para poder eu conseguir fazer a mudança com calma, né, documentação, tudo certinho. Eis que aconteceu a pandemia, veio o coronavírus naquela época. Primeira coisa que aconteceu foram fechar as fronteiras. Só que assim, eu tava ainda fazendo fazendo meu onboarding ainda da nova empresa. Então eu tava fazendo treinamento, das coisas, a empresa, não, fica tranquilo. Enquanto tá acontecendo isso desse vírus que a fronteira tá fechada, a gente vai te treinando. Quando chegar aqui, você já tá zero bala treinada. A gente vai estar 100% aqui trabalhando contigo junto. Só que a gente tinha uma doce ilusão. Quarentena, 40 dias, já acaba. Não vai ficar muito tempo. E acho que ninguém no mundo tinha noção da gravidade que era no início. Depois a gente foi entendendo o que era. Mas realmente naquele início ali, a gente achava que ia ser uma coisa que aconteceu durante, sei lá, um tempinho, mas ia acabar aquilo dali, né? A gente nunca... Pô, uma coisa que nunca aconteceu, né? Mundialmente, assim. Então a gente não esperava aquilo. Então, quando foi acontecendo, eu continuei com o meu processo seletivo lá da nova empresa e saí da Heineken. Só que quando era uma empresa de área de eventos, então foi a primeira coisa a fechar e última coisa a abrir. A empresa quebrou nesse meio do caminho, porque eles tiveram que manter funcionários, manter a operação, eles não estavam dando conta, e eles tiveram que fechar a empresa nessa época. E eu me vi assim, que agora que eu vou fazer minha vida, sabe assim? Tô desempregada, no momento que eu não imaginava, pandemia, o que eu vou fazer, sabe? Eu comecei a entrar em desespero, eu fiquei realmente sem saber o que estava acontecendo na minha vida, na minha carreira. É aquela hora que a gente chega na carreira e fala, pra onde é que eu vou, o que eu vou fazer? Tô desesperada, será que eu vou conseguir voltar pro mercado de trabalho de novo? Como é que vai ser? Só que era uma pandemia, ninguém estava abrindo vaga para contratar ninguém, as empresas estavam segurando os funcionários, as que conseguiam ainda, então estava muito difícil. E aí eu comecei a mandar currículo aqui, outro ali, fazer alguns freelancers de vez em quando, mas nada muito grande. E aí que aparece uma propaganda na televisão, Thiago Leifert na época, falando de Big Brother. Falei, quer saber? Se eu não sei para onde eu vou, o que eu vou fazer, nesse momento eu não tenho nada que perder. Então vou me inscrever no Big Brother. Me inscrevi, o processo seletivo na época era todo de casa, a gente não tinha que, não era pessoalmente, era tudo de computador. Sim. Me inscrevi, deu tudo certo, entrei no Big Brother.
Que loucura. Entrei com uma intenção de ir pra lá e ganhar mais habilidade na minha área, que já era essa área de marketing, de comunicação. Queria mais me profissionalizar mais, talvez aí ir para uma área de consultoria, começar a dar palestras. Era um sonho que eu tinha naquela época. Entrei no programa, só que foi a edição mais estourada que a gente teve na história do Big Brother, principalmente assim, em visibilidade mesmo, número de seguidores nas redes sociais, foi uma coisa assim que foi um estouro. E que a gente não imaginava. Entrei ali dentro e a minha vida fez um... né, aquela coisa assim, mudou da água pro vinho, total. Entrei por uma porta e saí uma outra Sara completamente diferente em todos os quesitos. Profissionalmente, emocionalmente, eu acho que eu cutuquei tudo que eu tinha da Sara ali para poder realmente entender quem eu era naquele pós-Big Brother, que foi um baita presente. Então tenho muito orgulho sim de falar que eu sou ex-BBB, porque tem gente que não gosta de falar que é ex-BBB, tem um medo do rótulo, mas cara, mudou a minha vida. Independente de como tenha de como é o programa, se tem preconceito ou não, mudou a minha vida. Não só a minha vida, como a da minha família, de quem trabalha comigo. Então não tem como eu não ser grata para um programa que mudou a minha vida, sabe? Claro que tem altos e baixos ali na exposição. Não é fácil você estar exposto para todo mundo da forma que o reality show te coloca, né? Porque são 24 horas de câmera colocadas e apontadas para você. São muitas torcidas aqui fora que tomam lados. Então é como se fosse um futebol, né? Tem um que ama, que odeia do outro lado e é que muito... não te conhece. Cara, e é muito intenso, tá? Vou te falar que reality show é uma coisa que é muito louca, porque eu até agora participei de novo do Big Brother agora em 2026 com alguém que era do futebol, né? E aí ele tava até falando sobre isso, a gente conversou sobre isso. O quanto que é a mesma intensidade das torcidas realmente apaixonadas por aquilo. Quem é fã de reality show é muito fã de reality show. Então tem quem vai te amar incondicionalmente e quem vai te odiar também incondicionalmente. Então vai ter gente que você pode falar o que for sobre a sua vida, sobre as suas conquistas, quem você é, que a pessoa vai estar com o ouvido aqui e não vai querer te ouvir. Já quem te ama, por mais que você fale uma bosta, vai passar pano e vai te defender, tá entendendo? Então são torcidas realmente muito intensas e é muito maluco tudo aquilo, aquele mundo que você entra. Pra quem era dos bastidores aqui, da comunicação, que não tava do outro lado da câmera, quem tava atrás, eu entrei muito ingênua pra tudo isso. Eu não tinha noção. Eu sabia que, com certeza, a minha profissão ia me ajudar nesse reality, porque você já aprende muito sobre o que é... Cara, querendo ou não, eu fiz propaganda pra muita coisa. Sim. Então você sabe como é que funciona o marketing de empresas. Inclusive, tem até uma curiosidade, o meu TCC foi sobre o marketing dentro do Big Brother. Quando eu me formei em 2012, que ia ter um tempinho. Quando eu me formei lá em 2012, o programa não tava nessa crescente positiva que tá hoje em dia, pelo contrário, ele tava numa cadência muito grande. E aí, naquela época, eu quis pegar o programa pra poder mostrar que mesmo o programa indo para um lado ruim, a propaganda ainda era muito boa lá dentro. E aí o meu TCC foi sobre isso do Big Brother, foi sobre essa propaganda dentro do programa. Então eu sabia muito sobre o marketing dentro do programa. Então quando eu entrei, eu lembro que quando eu entrei, assim, eu lembro que tinha, por exemplo, na segunda-feira, que era jogo da Discord, na época tinha esse nome, hoje é outro nome, mas na época era jogo da Discord, nunca tinha tido patrocínio, por exemplo, nesse dia, que era um dia de briga. De apontar coisas de um pro outro. E na nossa edição começou a ter propaganda até na segunda-feira, que era o dia de mais briga e de mais confusão. Quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, tá boa a edição. Eu tenho certeza que tá muito bom o negócio lá fora, porque tá começando a ter propaganda em lugares que não tinha antes. Estão encaixando marketing em lugar que não tinha. Tipo, começaram a colocar propagandas em lugares assim que não tinha antes. Então eu falei, cara, tá muito boa essa edição. Mas você não tem noção do quão bom, né? Porque a gente não tinha noção do que estava acontecendo aqui fora também no mundo naquela época. Quando a gente entrou, eu entrei bem naquela fase que foi da pandemia, que a gente teve uma esperança no meio de tudo isso, que a gente achou que ia acabar. Então foi no final da primeira fase ali de pandemia. Então quando a gente entrou com a ilusão de que a gente ia sair de lá e o mundo ia estar tudo maravilhoso, vacina, tudo incrível. Só que a gente entrou, era janeiro, né? De novo, carnaval. E aí aconteceu de vir a segunda onda de pandemia. Então a gente não tinha noção lá de dentro que estava acontecendo uma segunda onda e que poderia as pessoas estarem em casa assistindo o programa daquele jeito. A gente não tinha essa noção. Mas dava para perceber que o programa estava com uma boa audiência. Pelo menos para mim, eu conseguia perceber por causa do comportamento. De como estava acontecendo ali dentro as propagandas, de como o programa estava sendo levado. E aí aconteceu isso de ter uma segunda onda que foi mais séria do que a primeira, então tinha mais gente dentro de casa, tinha mais ainda aquela quarentena ainda realmente mais firme com as pessoas aqui fora. Então a audiência realmente estourou muito por diversos motivos, né? Primeiro que eu acho que
tava muito complicado, porque a única coisa que tinha pra ver na televisão era desgraça, era coisas ruins, então era morte, era assuntos muito pesados. Netflix ou qualquer outro stream, todo mundo já tinha zerado, porque ninguém tava gravando nada novo naquela Sim. época. Então não tinha novela pra ninguém assistir nova, era tudo reprise. Não tinha as séries, todo mundo já tinha zerado as séries que gostava todas. Não tinha muito o que acontecer de novidade no mundo. Não tinha futebol. Não tinha futebol, não tinha, cara, não tinha assunto em comum entre o brasileiro. Então, o único assunto em comum que aconteceu no brasileiro naquela época, sem ser tragédia, era o Big Brother. Então, uniu muitas pessoas e fez muitas pessoas se conectarem através disso. Na época teve até surgiram redes sociais novas que a galera fazia, que eu nem cheguei a ver, tá vendo? É muito louco, que eu não cheguei a ver, que teve algumas redes sociais que foram criadas e morreram naquela época, então eu nem cheguei a ver, que eu nem lembro o nome agora, mas eu lembro que eram salas de bate-papo que as pessoas entravam pra falar sobre assuntos em comum. E a maioria das salas era Big Brother, porque não tinha outro assunto em comum das pessoas naquele momento que não fosse reality show. Então realmente a gente estourou muito por causa daquilo. E aí abriu oportunidade na minha vida, virei uma figura pública gigante que eu não imaginava. Lembro que eu saí do Big Brother, eu tava com 6,9 milhões de seguidores nas redes sociais. Então foi um choque gigantesco. Mas assim, uma baita responsabilidade que vem junto com tudo isso, que eu não tinha essa noção. Então essa ingenuidade quando eu entrei ali foi gigante, eu acho. Você tinha ideia do que você poderia fazer depois que você saísse? Ou era uma coisa meio um achismo? Então, o meu plano inicial era entrar ali para poder começar a dar palestras, ser reconhecida na área de marketing. Como eu já tinha mais de 10 anos ali na minha área profissional, falei, cara, é pegar isso daqui e começar a falar sobre isso nas redes sociais, sabe assim? Trazer esse mercado nas redes sociais, falar do marketing, das experiências profissionais, o que eu fiz, como eu conquistei uma coisa ou outra. Essa era o meu ideal. Porque aí eu pensava assim, cara, se eu fizer isso nas minhas redes sociais, com pouco seguidor que eu tiver, eu vou começar a crescer num nicho. E aí eu vou começar a dar palestra, consultoria, e consigo crescer sem precisar ser CLT pro resto da minha vida. Então, talvez empreender em alguma área, nesse sentido do marketing, era a minha vontade ali. Só que entrei no Big Brother, nessa edição que estourou muito além do que a gente imaginava, e eu saí famosa, não foi só com alguns seguidores, assim, a galera sempre saía com, sei lá, 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, só que a gente naquela edição saiu famoso mesmo, assim, a gente não conseguia andar no shopping, andar na rua, era algo que realmente foi muito grande naquele ano. E aí, cara, 100% eu me perdi, porque é um mundo de acho que de muita coisa que você nunca teve acesso na vida. Então eu tive acesso a muitas oportunidades, muita gente que eu nunca nunca ter falado. Então eu ia em eventos, em podcasts, em programas de televisão, com pessoas que eu antes admirava e que eu antes seguia e que eu nunca imaginei que eu pudesse conhecer aquela pessoa. E quando eu vi aquelas pessoas estavam me convidando para conversar comigo, me convidando para saber a minha história. Então para mim eu falei, cara, isso aqui é incrível, quero viver disso daqui, quero ser influenciadora e vamos embora. Mas aí chegou uma hora, acho que mais ou menos uns 6 meses pós-programa, que eu comecei a entrar numa depressão, porque a vida inteira eu sempre estudei muito. Eu sempre fui muito, muito de estudar, porque eu achava que o estudo realmente me levaria para lugares maiores e eu conseguiria, enfim, realmente conquistar mais coisas. Como eu falei, eu sempre fui muito ambiciosa, eu queria realmente crescer na área profissional, queria ganhar dinheiro, não vou mentir, eu queria ganhar dinheiro e queria me sentir realizada no que eu fazia. E aí, quando eu me vi, depois de um tempo, olhando pra minha vida e começando a pensar assim, tá, mas eu me seguiria? Eu ia querer ver a Sara que eu tô vendo nas redes sociais? Quem é essa menina? Sabe o que ela tá agregando pras pessoas? Dar bom dia, mostrar meu café da manhã, vou pra academia, aí eu volto, aí eu mostro eu indo pra algum evento de alguma festa, o que eu tô fazendo da minha vida? Foi pra isso que eu estudei tanto, né? Exatamente. E o meu maior medo, quando eu tinha entrado no reality show, era daquele estigma de ser a mulher bonita, burra, que não sabe de nada. Então eu tinha muito medo disso. E de repente eu tava caindo num rótulo que as pessoas estavam me colocando em busca de engajamento. Porque rede social tava dando muito dinheiro naquela época, assim. A gente veio naquele pós-pandemia, que foi o boom dos influenciadores, que as marcas todas estavam investindo em influenciadores, surgiu muita gente nova, então foi um mercado que cresceu muito no pós-pandemia, muito mesmo. Então a gente tava fazendo muito dinheiro. Então eu via muito dinheiro entrando, mas que não tinha significado pra mim, sabe? E eu sei que pra muita gente, talvez, que vai escutar a gente falando sobre isso aqui, pode parecer uma besteira. Eu tava ganhando dinheiro, eu tava famosa. Só que pra quem sempre teve algo que queria na vida, eu sempre fui aquela pessoa que desde novinha eu tinha quadro dos sonhos, de onde eu queria chegar, o que eu queria alcançar na vida. E de repente eu vi que tudo aquilo que eu sempre sonhei
tava guardado numa gaveta, esquecido, sabe? E aí eu comecei a entrar num processo que eu não tava me reconhecendo. Era me olhar no espelho e não saber quem era a Sara, o que eu tava fazendo. E foi muito difícil pra mim entender quem era realmente a Sara de verdade, principalmente profissionalmente, porque eu me sentia muito vazia. Eu falava, cara, quem é essa menina, sabe? Ela tá agregando o quê? E eu jamais me seguiria naquela época se eu fosse uma pessoa que estivesse do outro lado do celular ali, E sabe? por outro lado, você também já não cabia mais dentro de uma Heineken, né? Exatamente, não tinha nem. Acho que se eu entrasse não teria nem como, na verdade. Eu acho eu realmente voltar para esse mercado profissional. E eu fiquei muito assim: o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Na época eu tinha pensado em começar a dar consultoria e tal, mas também a consultoria dessa forma, como eu imaginava antes, para 2, 3 pessoas, também era uma coisa que não cabia mais tanto para como eu chegar da visibilidade. E falei: para onde eu vou? Como eu vou fazer com isso? Muita terapia para entender que eu podia, primeiro de tudo, que eu podia voltar a falar sobre o que eu fazia antes, porque eu tinha muito medo do preconceito, do que estava acontecendo. Então, isso realmente, o medo, na verdade, depois aconteceu realmente muitos preconceitos depois em relação a ser uma ex-BBB e querer falar sobre assuntos mais educacionais, assuntos mais sérios. Técnicos. Nas redes. Assuntos técnicos mesmo. Porque a pessoa te olha na televisão e ela vê você brigando por 1,5 milhão naquela época, né? Esse ano foi 5 milhões, mas naquela época era 1,5 milhão. Então, brigando por dinheiro. Então, você tá ali no seu mais animal possível que o ser humano pode estar, sabe? Maslow já explicaria. Não, é total. Você tá ali pra comer, jogar, valendo dinheiro, então você tá no seu total, assim, se alimentar, sobreviver, tem que, cada semana é um jogo, então você volta a ser aquele ser humano mais animal enquanto tá ali dentro. Então as pessoas não conhecem o teu lado que você tem de formação antes, a sua vida profissional, e lá dentro, a gente esquece até de falar sobre isso, porque a gente tá dentro de um jogo, então a gente quer vencer mais uma semana. Então quando eu comecei a querer voltar a falar sobre a minha área profissional, falei, como eu começo a fazer isso? O que eu vou fazer? Comecei a falar algumas coisas, alguns conteúdos de marketing e tal. O engajamento caiu assim. Gente, e assim, quando eu falo cair, é tipo de um Reels que tinha 3 milhões de views, cair pra 200 mil. É absurdo, porque eu comecei. Antes eu fazia uma dancinha, engajava muito mais do que se eu falasse um assunto mais sério. Porque meu público também não era esse público, né? Então eu tive que deixar muito meu ego de lado pra entender aquele negócio, né? Você se desconstruiu e reconstruiu, literalmente, total. né? E entender que, assim, qualidade e quantidade, quando que a gente sempre fala, né? Porque, eu tenho que buscar a qualidade, não a quantidade. E eu aprendi isso, acho, da pior maneira, porque realmente a quantidade ali foi caindo em número de views, número de seguidor. Só que começou a entrar muita gente que era um público qualificado para minha área. Então, quando começou a entrar essa galera que era mais qualificada, foi quando começou a aparecer os convites para palestra, quando começou, aí era palestra tanto dentro do mercado corporativo para poder falar sobre as experiências, para falar também, inclusive, sobre um pouco de reality show e como que era isso da minha área profissional de antes, como é que eu tinha levado em consideração para dentro de reality show. Então começou a aparecer esses convites de palestra, de eventos. E eu descobri que eu falei, cara, eu posso falar sobre isso. Só é continuar batendo nessa tecla que as pessoas vão entender que essa é a Sara, sempre foi a Sara. E na verdade foi só um lapso aqui, sim, um capítulo desse livro inteiro. Circunstancialmente teve 2 Big Brothers no meio do caminho. Exatamente. E aí voltei a falar sobre as coisas que realmente eu tinha de profissão antes e que eu amava falar. E realmente eu acho que assim, a primeira vez que eu subi num palco para palestrar, eu lembro que era um evento para 1.500 pessoas, que já era um evento gigante para quem nunca tinha palestrado, sim, né? E aí eu lembro que eu subi, quando eu saí, eu falei, cara, é isso mesmo que eu quero fazer. Então eu tenho que me profissionalizar para realmente conseguir fazer isso melhor cada dia mais. Então aí foi que eu fui estudar um pouco mais, aprender mais sobre alguns assuntos e trazer a minha história mesmo para dentro dos palcos, para dentro dos podcasts. Eu tive uma felicidade muito grande que no primeiro programa ali, apesar de ser um programa que a gente não tem muito controle da narrativa do que vai ser mostrado para as pessoas, eu saí de lá como a figura da espiã, que era muito estratégica, muito jogadora. Então, para quem é da área de marketing, isso para mim foi maravilhoso. Então, eu tive muitos convites na época, eu lembro para vários podcasts com grandes players que eu tava falando aqui, né, que eu admirava muito, que eu era super fã, e de repente o cara tava me convidando para poder falar sobre a minha história. Então, para mim aquilo foi incrível, e aí isso foi abrindo muitas portas para esse mercado, sabe? Então, foi um mercado que ele me procurou e me abraçou gigantemente, assim. E eu sou muito grata por isso, que eu acho, na verdade, assim, quando você entende o seu propósito, o que você quer de fato, você se abre para oportunidades, né? Porque eu tava muito fechada, eu tava numa bolha, querendo apenas ser famosa e buscando engajamento. Quando eu entendi que eu podia
ser a Sara que eu sempre fui e me abrir pra isso, começou a aparecer as coisas. Eu nem precisei procurar, porque começou a aparecer oportunidades pra mim. E aí disso vai aparecer as oportunidades, obviamente você também tem que cavar e caçar algumas mais. Mas assim, pra mim foi um grande presente voltar pra isso. E aí eu fiquei aí por uns 2 anos, bem nessa área mais técnica mesmo, falando sobre liderança, sobre marketing, sobre empreendedorismo, mais essa área técnica. E aí, um dia, num podcast, assim, a gente conversando, desligou as câmeras, eu comecei a falar um pouco sobre a minha vida pessoal, nos bastidores, assim. E aí eu vi que eu tinha outras coisas que eu podia também agregar da minha vida pessoal, né? Então, desde o meu background lá atrás, de Sara, da minha vida mesmo pessoal, que, como eu falei, eu fui criada por 3 mulheres ali muito fortes. Então, eu tenho uma história que, apesar das pessoas não saberem, foi muito difícil na minha infância. Como eu tive um pai que era dependente químico, então ele foi um pai presente, ausente. Ele estava ali o tempo todo, mas naquela época era muito diferente de hoje em dia, que a gente tem os tratamentos certos, que a gente tem a procura certa para cada coisa. Então, naquela época, um dependente químico era considerado louco, porque ninguém sabia o que estava acontecendo com a cabeça da pessoa. Então, meu pai foi internado, eu vi ele ser internado algumas vezes, eu vi assim, meu pai sair de camisa de força de casa, foi muito difícil. A minha família era uma família simples, minha mãe era policial militar, que ela tinha que cuidar ali, eu até falo que minha mãe ela teve que criar meu pai. A minha avó, que era uma idosa ali já estava bem mais velha quando eu era uma criança. A minha tia, que tinha autismo, e a Sara. Então, meio que ela tinha que criar essas 4 pessoas dentro de casa, assim, sabe? Então, eu olhava pra minha mãe e falava, cara, eu preciso ser forte, eu preciso dar conta sozinha. Como chama a sua mãe? Maria Badia. Maria Badia, você é incrível. Parabéns. Olha, eu vou te falar que, assim, a minha mãe, eu sou filha única, mas apesar de eu poder ter sido tudo pra ser super mimada, porque a minha mãe sempre falou assim, cara, o que você quiser eu vou fazer por você, independente de eu ter dinheiro ou não pra isso, independente de eu ter condição pra isso ou não, eu vou fazer. Mas ela me criou tanto de uma forma que eu tinha que ser forte, construir coisas, que eu lembro que quando eu comecei a ter dimensão do que estava acontecendo ao meu redor e que não era fácil pra ela, eu, com 14 anos de idade, meu primeiro trabalho foi panfletar, que eu panfletar no sinal, porque era a minha forma de ganhar dinheiro e ter o meu dinheirinho, pra não precisar de pedir pra minha mãe as coisas, porque eu já via que tava muito difícil pra ela, dentro de casa com tudo. E a minha mãe, ela nunca me proibiu de nada, assim, de profissão, de me jogar, ela tinha medo. Como minha mãe era policial, ela morria de medo de eu ficar panfletando na rua. Ela falava, pelo amor de Deus, minha filha, você na rua por aí. Eu falava, mas mãe, eu quero comprar as minhas coisas, quero conquistar, quero começar a aprender a ser adulta, né? E era que eu tinha 14 anos, eu queria ser adulta. Só que ela sempre me incentivou muito. Eu lembro que as primeiras vezes ela ficava de carro escondido atrás pra ver se tá acontecendo tudo certo, se era tudo bonitinho, sabe assim, ó. Ficava de longe, olhando de longe as coisas. Só que ela era muito batalhadora, muito, muito, muito. Minha mãe sempre foi, ela foi arrimo de família durante muitos anos, ela cuidava de todo mundo. Ela foi apoio pra família, então ela veio de uma família de 9 irmãos, que ela foi apoio pra essa família toda. Então, assim, eu fui criada por uma mãe muito forte. Então ela falava, você tem que conquistar tudo, você tem que correr, e se você tiver o sonho, vai atrás. Então sempre quando eu falei pra ela, mãe, quero trabalhar com isso, ela falava, vai, você quer fazer? Vai. Ela nunca me proibiu e nunca me segurava, olha, não, que assim, né, tem pais que falam, nossa, tem que trabalhar, na época, né, era muito assim, era medicina, engenharia, advogado, porque senão você não vai ser ninguém na vida. Minha mãe falava, cara, se você, ela sempre falava, meu sonho é que você faça farmácia. Ainda bem que eu não fiz, hoje em dia eu paro, meu Deus do céu, sem querer, fui pra área da comunicação, que nós aqui, marqueteiras, temos que falar, que sem querer... Você ia ser uma farmacêutica que fala bastante. Eu ia vender bastante. Mas aí eu falo pra minha mãe assim que, sem querer naquela época, que a comunicação tinha um preconceito gigantesco naquela época, quando eu escolhi meu curso da faculdade, que o povo achava que era os à toa, né? Que ia pra área de comunicação, era só quem era à toa, quem não queria estudar. Só que eu falo, tá vendo? A gente escolheu a profissão do futuro, porque independente de a gente ter a tecnologia que é gigantesca e realmente tomando conta de tudo, se não tiver as cabeças pensantes que nós temos por trás da comunicação aí, o mundo não vai pra frente não, cara. As marcas, as coisas que tem por trás, essa máquina não substitui a gente. A cabeça humana que tem por trás ali do marketing, da comunicação, essa cabeça não adianta, não tem prompt nenhum que faça aquilo dali sair da caixinha e fazer algo incrível. Vai conseguir fazer um bom atendimento? Vai conseguir fazer uma boa campanha? Pode ser que você consiga fazer, mas vai ser mais do mesmo, porque aquela mesma que tá te atendendo, tá atendendo milhões de outras pessoas. Então, quando você tem mentes trabalhando aqui, assim, ó,
a gente entrou numa área que a gente não é substituído pela máquina. Então, acertei na profissão em diversos momentos ali. Também durante a pandemia, a gente teve um boom muito grande também para a área de marketing, foi muito gigantesco. Naquele pós, foi muito bom pra gente. E hoje eu vejo que é uma profissão que ela não é substituída pela máquina. Então, escolhi a comunicação na época. Minha mãe queria que eu fizesse direito, não fui. Queria que eu fizesse farmácia, não fui. Falei, não quero fazer isso, quero ir para a área de comunicação. Entrei com o preconceito da família inteira. A minha família sempre foi muito de achar que... Eu sou de Brasília, né? Então, que a gente tinha que ir para a área de concurso público, porque era só aquilo que dava futuro na vida. E eu falava, não, eu não quero, porque eu quero crescer, eu quero ficar rica, eu quero crescer muito na minha vida. E eu não quero me limitar a um salário ali, a um teto salarial, que eu não consiga crescer mais. Eu quero alçar voos maiores. Vai ser difícil? Vai pra caramba, eu tenho certeza que vai ser difícil. Mas vai compensar no final. E está compensando, graças a Deus. Eu acho que é realmente continuar e não parar ali, sabe? Mas é isso, acho que vem muito dessa minha educação, que foi uma educação que eu vim de uma família simples, uma mãe muito batalhadora, criada por mulheres, que me fez ter muita força para não desistir no meio do caminho, independente do mercado que eu entrasse, sabe? E aí que nasceu o Lupa nesse processo? O Lupa, que ele é o Lupa, ele nada mais é do que um método para ajudar mulheres a, através da autoconfiança, entenderem o papel delas no mundo e ganhar mais protagonismo como elas são. E nasceu de tudo isso, né? Eu acho que desde a Sarah, da infância da Sarah, até um Big Brother, aquele pós-Big Brother, até hoje, né? Porque ele, querendo ou não, é um método que a gente vai sempre atualizando. Então, tudo que acontece na minha vida, eu trouxe pra dentro dele. O que acontece? Eu comecei a estudar comportamento humano por causa da comunicação. Lá atrás, quando eu fui estudar na faculdade. Primeiro que, assim, eu tinha vamos voltar lá no começozinho da história. Primeira vez na vida que eu entendi um pouco sobre comportamento humano foi quando eu assisti aquele documentário O Segredo, quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos de idade. Que foi bem na época que tava esse caos dentro da minha vida familiar, do meu pai, da minha tia, enfim, com a minha mãe, que foi naquela época. Beleza, naquela época lá, estudei isso, achei super legal, mas vida que segue. Entrei na faculdade de comunicação, entendi que marketing, como eu falei aqui, era vender sonhos. Então eu preciso o quê? Entender sobre a cabeça de quem é o meu cliente do outro lado. Então eu comecei a estudar comunicação e comportamento humano junto, lá na época quando eu tinha 17 anos de idade. Porque eu achava que realmente isso poderia me ajudar muito a crescer profissionalmente depois, se eu entendesse como funciona a cabeça do meu cliente ali no final. Então fui estudar comportamento humano para isso, para entender o comportamento do consumidor. Sempre amei muito, sempre gostei muito, e estudava outras coisas pela minha curiosidade, pelo hobby, porque eu sempre amei entender que pessoas são diferentes e são difíceis de se entender. Eu acho que é muito gostoso você entrar na cabeça mesmo do ser humano, entender como funciona o cérebro, como funciona o comportamento, e eu amava isso, assim, como um hobby mesmo. Então começou lá atrás. Só que quando eu entrei no Big Brother, e eu saí de lá, e entrei nesse quadro de depressão, precisei me reencontrar comigo mesma, entender quem eu era, entender quem era a Sarah. Foi que eu falei, pra onde eu vou? O que eu vou fazer da minha vida? E foi nesse podcast que uma pessoa falou pra mim, Sarah, você precisa falar sobre a sua vida pessoal também. Entender, as pessoas do outro lado, as mulheres do outro lado, elas podem entender que você pode mudar vidas. Quando eu fui nesse podcast, eu lembro que eu contei um pouco da minha história e o cara começou a chorar, porque eu acho que também tava num dia que eu acho que eu tava também querendo desabafar, e aí você desabafa, tava num momento difícil. E aí ele começou a chorar porque ele tinha uma sobrinha, que o pai dela também era dependente químico, e ela não teve a mesma sorte que eu, por exemplo, de se enfiar nos estudos ou mais entender sobre pessoas, poder sair daquilo dali. Não, pelo contrário, ela também entrou nas drogas para poder fugir da realidade. E aí, era uma menina que era minha fã, que ela assistiu Big Brother e adorava Big Brother, só que vivia em altos e baixos com as drogas, porque realmente é difícil de você sair desse meio quando você entra, é difícil, não é uma coisa fácil. Você assim, não quero mais usar drogas ou parar. Então, é uma batalha que você tem que, enfim, entra numa batalha, numa guerra gigantesca. E aí ele começou a chorar falando, cara, essa minha sobrinha precisava saber essa história sua, porque eu tenho certeza que ela se encontraria muito em você. Ela já gosta de você por causa do Big Brother que você participou. Se ela soubesse dessa Sarah que existe, você poderia mudar a vida não só dela, como de outras pessoas. Falei, quer saber? Vou falar sobre isso. Só que, pra mim, era muito difícil. A minha mãe me criou daquele jeito que eu não posso demonstrar fraqueza. Então, esses pontos que hoje eu trago aqui e falo sobre, eram coisas que nunca saíram da minha casa. Ninguém nunca soube das coisas que aconteceram dentro da nossa casa, dos altos e baixos, nunca. Meu pai nunca quis falar sobre esse período da vida dele. A minha mãe não falava. Então, ninguém falava. Era uma coisa que estava realmente guardada com 7 chaves. Eu tive que ligar pros meus pais e pedir assim, olha, autorização, eu posso voltar a falar sobre isso? Eu posso abrir para as pessoas sobre isso?
Claro que assim, eu não falo sobre tudo, obviamente, a gente são coisas que é vida pessoal, Claro. e eu entendo que muita coisa é a história deles, não a minha história. Sim. Apesar de ser a minha vida, eu vivi vendo tudo aquilo dali, tem coisas que são feridas deles que a gente não precisa mexer. E uma coisa que eu aprendi muito depois de me tornar uma figura pública é que eu tenho que falar sobre as minhas feridas que já estão cicatrizadas e não que está aberto. Porque a partir do momento que eu transformo o que está curado, cicatrizado, em história aprendizado para o outro, eu estou agregando. Se eu mostro apenas minhas feridas abertas, as pessoas elas podem apenas vir com ataques e eu não conseguir nem me curar daquela ferida. Então eu aprendi isso, acho que de uma maneira muito forte depois que eu entrei nesse meio aí, porque eu errei algumas vezes. Eu abri feridas para as pessoas em alguns momentos que eu não pensava ter aberto. E aí, quando eu falei isso, eu falei: olha, agora que a gente já passou, meu pai hoje em dia, ele é pastor, empresário, então é uma outra vida. A minha mãe também, ela tem uma vida ali que hoje em dia, a minha tia que tem autismo, ainda tá viva, a minha avó não tá mais, minha tia já é uma idosa, mas assim, ela consegue, ela é independente, ela consegue fazer tudo, só tem que ter uma atenção ali. Mas assim, a minha vida inteira, tudo que eu vivi, eu podia transformar numa história para ajudar outras pessoas. E aí eu entendi, cara, essa ferida que já está curada, eu posso abrir. E foi por causa de um podcast que eu fui. E aí, quando eu comecei a falar sobre isso na internet, nas redes sociais, falei, vou criar um método, vou pegar o lupa ali da minha espiã, para as pessoas entenderem que elas precisam olhar para dentro delas. Então, até o lupa, as letras significam localizar, ultrapassar, potencializar e assumir. Porque é você, de fato, localizar em você quem é o seu eu, as suas feridas, as suas dores, as suas crenças, tudo que você tem dentro de você para melhorar. Entender que tudo isso faz parte de você e não tem que esquecer nada disso. É ultrapassar aquilo dali. É independente de ter uma dor ou não, você vai viver com aquilo dali e é aquilo que te constrói, é aquilo que te fortalece, é aquilo que transforma você em potência para o mundo e para as pessoas. Então é ultrapassar aquilo dali, pegar aquilo tudo, potencializar da melhor forma, para você realmente mostrar para as pessoas, agregar na vida do outro, em qualquer área que seja, e assumir para o mundo quem você é de verdade, sem medo. Porque eu, com esses 2 Big Brothers aí que aconteceram na minha vida aí, eu tive momentos de muito medo, que eu não sabia o que eu poderia mostrar da Sara. Quem é a Sara? É muita gente que acha que te conhece por um recorte de televisão, por uma edição de um programa que é construído com base em narrativas. Então, eu aprendi que eu não preciso me colocar dentro de narrativas que outros criaram para mim. Eu sou a Sara, eu entendo a minha história. Existe uma Sara desde antes do programa, existe uma Sara entre um Big Brother e outro, e existe uma outra Sara agora também, depois desse programa que eu participei esse ano. Então, assim, existe uma história de vida que as pessoas só veem, talvez, os recortes de televisão. Então, é não caber em narrativas que construíram para mim. Então, cara, eu preciso demonstrar isso para outras mulheres, para outras pessoas. Então, o meu público majoritariamente é feminino. Então, eu mostro muito para elas que elas precisam acreditar na força delas. Eu vim de uma educação de mulheres muito fortes. Então, por que não trazer para essas mulheres isso daí, sabe? Então, eu comecei primeiro trazendo isso em palestra, depois eu criei um curso online, tem uma comunidade hoje das meninas que estão junto comigo ali, que a gente conversa sempre. Então, foi se criando algo muito maior. Então, deu uma pausa nessa época de Big Brother aí agora, que pra mim foi muito difícil ter que deixar muito parado alguns meus projetos, e acho que isso é o que deixa mais a gente desesperado quem trabalha com isso. Mas eu tô voltando com tudo agora nessas últimas semanas, que é pra realmente as pessoas entenderem que essa Sara não é só aquela Sara do Big Brother, sabe? Questões contratuais, eu não podia estar falando muito sobre muitas coisas aí, mas a gente tá voltando com mais forças, não só no Lupa, mas em outras coisas também da minha vida aí, nas palestras também, que eu acho que é o que me move, sabe? Assim, ó, independente do dinheiro ou não, sabe aquela coisa que você me perguntar assim, se você não tivesse ganhando dinheiro nenhum, ou se tivesse todo o dinheiro do mundo, o que você faria, sabe? Eu continuo fazendo isso, porque eu amo mudar a vida de pessoas, transformar a vida de pessoas. Quando alguém te manda uma mensagem ou te fala pessoalmente, Sara, aquilo que você me falou mudou a minha vida. Aquilo que você fez naquele dia mudou toda a minha trajetória. Hoje, como já tenho aí mais de 5 anos, eu vi pessoas escolhendo curso na faculdade por minha causa e se formando. Então, assim, eu vi pessoas aí construindo carreira graças às coisas que eu falava lá atrás. Então, assim, é muito legal você sentir que você está transformando a vida de pessoas. As coisas que são mais humanas aí, que é mais meu lado pessoal. Teve uma época que eu contei que eu abri a minha vida inteira mesmo, assim, com detalhes, todo mundo. Eu fiz um mini documentário numa época e eu falei sobre minha vida pessoal, que eu escutei de história, que aí você fica assim, cara, até transformou muitas das minhas dores em algo muito pequeno, porque eu escutei coisas muito além e que
eu pude fazer parte de algumas curas para algumas pessoas em alguns lugares que eu nunca imaginei que eu poderia. Então, acho que isso não tem dinheiro no mundo que pague você escutar da pessoa que você transformou, sabe? Assim, acho que é maravilhoso. É muito louco, porque a gente... acho que assim, até eu mesmo que já participei, eu nunca imaginei que Big Brother podia fazer isso com as pessoas do outro lado. Como eu falei que é uma torcida muito, realmente, que abraça você de todos os lados, as pessoas, elas te acompanham, quem torce por você te acompanha em tudo que você for fazer depois. Independente de eu falar de marketing, ou se eu for falar de comportamento humano, se eu falar o que for, a pessoa ela vai querer entender sobre junto comigo, aquela galera que realmente torceu por mim e entrou no meu time ali, sabe? E aí, eu lembro de pessoas que foram mudando, porque eu falo muito de sentimento, muito de estudar pessoas, de crenças, e eu já tive vários relatos de pessoas que não se suicidaram porque escutaram a Sarah. Então, isso assim, eu nunca imaginei que um Big Brother pudesse me proporcionar isso. Porque, pra mim, por mais que eu tenha participado e eu saiba o que acontece, o emocional, o que a gente acontece, que a gente tem uma história antes, eu ainda achava reality show uma coisa meio vazia. Então, eu nunca imaginei que ele pudesse me proporcionar abrir tantas portas pra tantas coisas incríveis como ele fez comigo, sabe? Então, por isso que eu falo que eu sou muito grata por ter participado daquilo dali, porque eu sei que mudou muitas vidas, não só a minha, sabe? Então, é muito incrível tudo isso que aconteceu, eu acho, nessa loucura de Big Brother. E aí, mais ou menos neste exato dia do ano passado, estava você e o seu francês Exato. com a vida meio já ali direcionada, e eis que vocês são picados pelo bichinho do consórcio. Exato. Assim, o consórcio pra mim era algo que, depois que eu comecei a trabalhar bastante e conhecer muito de algumas coisas, eu comecei a querer investir. E aí, investir aqui, ali, investe na bolsa, investe isso aqui lá, faz isso aqui, compra apartamento na planta, o que você quer fazer? E aí, eis que um dia, um consultor financeiro me apresentou o consórcio. Eu tinha muito preconceito com o consórcio, achava que consórcio era coisa de... isso aí é coisa de quem tá querendo comprar um carro, não tem dinheiro, não sei o que lá, e se der certo, eu vou ter que esperar ser sorteada, e não sei o que, sabe assim, achava que eu tinha que esperar ser sorteada pra poder entrar no negócio, senão eu ia perder dinheiro, ia ficar pagando aquilo dali pro resto da vida, e eu nunca ia ver a cor daquele dinheiro. Então eu tinha um preconceito muito grande, como a grande maioria dos brasileiros tem também, porque o consórcio realmente ele não é explicado da forma que deveria ser explicada. É muito difícil de se entender sobre esse produto. Já era uma pessoa que estava querendo investir e apresentaram um consórcio, entrei como investidora nesse mundo. Via um mundo de oportunidades que tinha para mim dentro do consórcio. E aí, eu com meu namorado, meu francês, a gente conversando, ele tinha acabado de mudar para o Brasil, e aí ele falou, cara, o que a gente pode investir aqui? Onde é que eu posso entrar junto contigo para a gente começar a investir mais e aumentar o patrimônio? Falei, olha, tem um negócio que eu descobri, e que eu tava bem na época, eu tava estudando bastante sobre esse negócio de consórcio, quando ele perguntou. E eu falei, olha, eu descobri um negócio, que é o consórcio, que tem muita gente que não gosta, fala mal, mas eu acho que se você entender como você não tem esse preconceito, literalmente, né, de não ter um conceito formado sobre isso, porque nunca ouviu falar, é algo que só existe no Brasil, eu quero te mostrar esse produto para você ver. E aí a gente pode comprar algumas cartas pensando em investimento mesmo. E compra os apartamentos na planta ao mesmo tempo, e aí a gente vai depois abatendo financiamento para poder tirar os juros, enfim. Tinha toda uma jogada que eu fui mostrando para ele, falando com ele. E aí ele falou, cara, tô achando que isso aí pode ser muito bom pra mim. Ele já tava olhando o mercado imobiliário do Brasil, já tava começando a investir nisso. E aí ele falou, vamos entrar nesse negócio de consórcio. Só que assim, eu expliquei do meu jeito, né? Vendi o sonho maravilhoso, marqueteira, fala pra caramba. Vendi o sonho do produto do consórcio pra ele. E aí ele assim, achando que era uma coisa incrível, mas ele ficou, não sei se é tudo isso que tá falando. Aí apresentei ele pro vendedor de consórcio, de fato, que tinha atendido na época. Eles conversaram, ele entendeu depois muito mais do que eu. Hoje em dia, se ele falar, você vai ver que ele entende muito além do que eu, que ele é muito dos números, né? A gente é um casal, tanto que a gente se complementa muito por causa disso. Ele é exatas e eu sou humanas. E aí, apresentei pra ele começou a comprar as cartas de consórcio, começou a investir nesse mercado, mas entendemos que faltava um gap muito grande no explicar o consórcio. Foi muito engraçado porque, assim, quando ele começou a comprar as primeiras cartas dele, ele, por ser programador, ele começou a criar uns programas no computador para ele fazer o controle do patrimônio dele. Aí um dia ele me chamou, amor, vem cá, eu quero te mostrar isso. Ele me abriu uma planilha com, assim, de um apartamento que você tivesse comprado para ir na planta, depois ele colocando numa plataforma para poder alugar por temporada, quanto que seria o valor da plataforma, quanto seria os custos mensais fixos desse apartamento, quanto seria o financiamento, não sei o quê. Ele me mostrou aquilo com a casa de consórcio, um comparativo gigantesco, que eu olhei para aquilo e falei assim,
você sabe que as pessoas vão pagar caro pra ter isso daqui, né? Aí ele assim olha pra mim, você acha? Porque pra ele era tão simples. Pra ele a matemática era tão simples fazer aquilo dali. Ele, você acha? Eu tenho certeza. Aí ele, vamos falar com aquele corretor lá pra gente entender mais sobre esse mercado. Fomos um dia, conversamos uma tarde inteira com ele. Ele falou sobre como faltava algumas coisas no mercado de consórcio para poder apresentar simulações, os comparativos, a matemática, porque muita gente entra no mercado de consórcio, é da área comercial, é da área da comunicação, vende muito bem, mas essas pessoas não têm a dominância dos números, então é muito difícil. E tem outras pessoas que entram pelos números e não têm a dominância do vender, do tete a tete ali com o cliente. A gente viu, bom, então a gente está vendo uma lacuna no mercado que ainda não existe algo que ajude a explicar o mercado de consórcio, que tenha bons comparativos, que tenha uma calculadora magnífica que a gente pode realmente só colocar os dados básicos ali e vai entregar aquela matemática toda pro corretor ali, que ele vai facilitar muito o atendimento dele. A gente temos um mercado que não existe nada nesse mercado no Brasil. E o mercado estava em uma crescente gigantesca. O mercado de consórcio ele tá crescendo desde 2019 é assim, absurdo. Mesmo com a gente com nossos índices de economia, até às vezes baixando, e como a gente tá, o IPCA, às vezes sendo bem complicado aí de juros e tal, a gente tá indo muito bem, tá uma crescente muito boa o mercado de consórcio, tá só crescendo e se distanciando aqui de outros mercados de financiamento, de rendimento. É absurdo como o mercado de consórcio tá Juros crescendo. muito altos, É muito muito financiamento. não, E hoje, aí o consórcio é imbatível. E tá só crescendo mais e mais. Então, quando a gente vê o consórcio, muita gente pensa assim, mas vocês não têm juros, mas tem taxa administrativa. Só que aí que tá. É por isso que a gente mostra, hoje a gente tem uma plataforma que mostra todos o que tem ali de comparativos, porque as pessoas, o que elas fazem? Muito vendedor de consórcio, formar aí meus amigos aí, mais do que acontece com muito vendedor de consórcio. Ele só quer empurrar o consórcio das pessoas e vender para ter ali o dinheirinho dele no final do mês. E ele não explica o que são essas taxas administrativas, que vai ter sim alguns aumentos, que acontece porque aumenta, porque a gente também inflação, aumenta junto. Sim. Então, a sua carta, por mais que aumente o valor das prestações, a sua carta também aumenta de valor. Então, às vezes você compra uma carta de 1 milhão, ela vai tendo vai corrigindo os valores ali e vai aumentando também o valor. Então, se você é sorteado, ou se você deixar aquela carta demora mais tempo ser sorteado, o seu dinheiro está sendo ali, investido e você está lucrando com o tempo também. Então, tem várias formas do consórcio que as pessoas não conhecem. E aí, quando a gente viu, cara, vamos mostrar isso e apresentar para o vendedor uma coisa que vai ser gostosa dele mostrar. Então, a gente fala muito que a gente quer que o vendedor de consórcio, ele seja um vendedor que venda melhor. Porque se ele vender melhor, ele vai vender mais. Ele vai atrair mais clientes para ele. Então, de diversas formas. Seja o cliente vai voltar de novo, o cliente vai abrir a boca e falar para outras pessoas que comprou com aquele cara e que foi uma coisa realmente diferenciada. Então, a gente hoje não cria uma pessoa, um vendedor de consórcio apenas para vender e enfiar carta nas pessoas. A gente quer um consultor patrimonial, que ele realmente mostre a diferença de você ser um consumidor do imediato, que está pensando, quero comprar um apartamento e morar amanhã, ou alguém que está realmente pensando a longo prazo, porque o consórcio, ele realmente, se você está querendo comprar um apartamento amanhã, ele não é para você. Esquece isso. Mas eu perguntar para qualquer um de vocês que está aqui nessa sala, ou quem está assistindo a gente, se você algum dia quer comprar um imóvel, algum dia você quer comprar um imóvel. Todo mundo quer comprar algum imóvel algum dia da vida. Então, por que não se planejar e fazer isso desde agora? Pode ser uma carta menor, pode ser... Porque as cartas também, as pessoas, muitas não sabem. Você pode somar uma carta a outra. Então, você pode comprar várias cartas menores, de 200 mil, de 100 mil, que você consegue caber as parcelas no seu bolso. O dinheiro, depois, quando você ou é sorteado, se você for sorteado, você não precisa pegar o dinheiro na hora, você pode deixar ele rendendo lá pra você. Então não precisa ter pressa de, fui sorteado e correndo e comprar alguma coisa, vou ter que enfiar isso no carro ou enfiar isso no apartamento. Não precisa, você pode deixar o dinheiro lá rendendo pra você na sua administradora. Então tem várias formas que as pessoas não conhecem do consórcio. Então vimos uma lacuna no mercado pro corretor de consórcio, que era a venda consultiva, apresentar de forma realmente mais clara pro consumidor final. Fomos criar o que pra gente era muito legal, porque a gente tinha o lado dos dois lados aqui, né? A gente teve um corretor de consórcio que era o vendedor ajudando a gente em alguns conselhos, o que o cara precisa do outro lado ali, o corretor. A gente tinha um cliente final, que eu acho que é o mais importante quando você vai criar uma plataforma que é para B2B2C, a gente vende para o corretor, mas o corretor vai apresentar para o consumidor final. Então, a gente precisa pensar em quem? No consumidor final. Tem algo que ele vai entender.
Então a gente foi olhar assim, o que para mim seria melhor para eu comprar uma carta de consórcio? O que eu precisaria para o cara me convencer? Quais são os comparativos? O que ele precisa me mostrar? Então a gente de fato pegou aquilo dali e colocou tudo dentro da plataforma. E a nossa plataforma ela tá em constante movimento. Como eu falei aqui, meu namorado ele é programador e ele entende de consórcio hoje mais do que qualquer pessoa que eu conheço. Ele realmente entrou muito nessa área. Então, como ele é o programador por trás de tudo, ele tá o tempo todo atualizando a plataforma. E a gente tem hoje um grupo a gente tem uma comunidade que a gente criou aí dos nossos clientes aí, que a gente tem um grupo no WhatsApp com mais de 30 pessoas hoje, que estão sempre falando, olha, isso aqui vai ser legal porque um cliente aqui tá pedindo, tô vendo muito isso no mercado, o que a gente pode fazer? Então, além deles compartilharem o que eles têm das conquistas deles, de tantos milhões, não sei o que lá, a plataforma me ajudou com isso, aquilo, outro, eles trazem o que a gente precisa também agregar de melhorias. Então, pra gente ter construído essa comunidade, está sendo incrível. Então, todo mês a gente tem atualizações novas de coisas que eles pedem pra gente. Então, a gente vai lá, cria uma pesquisazinha com eles. O que vocês querem para esse mês? Isso daqui é mais prioridade ou isso daqui? Eles vão lá e voltam, a gente vai construindo. Então, tá em constante movimento. Então, a gente foi uma empresa que a gente abriu as portas em novembro do ano passado. E de lá para cá, todos os meses, graças a Deus, a gente tá dobrando o faturamento mês a mês. E tá uma crescente muito boa. E acho que é isso também, né? A gente entendeu uma lacuna de mercado que não existia e abraçamos, entramos nela de cabeça, assim, sabe? E aí eu entro mais com esse lado do marketing, esse lado mais humanas que a gente tem da empresa, e ele, o meu namorado, ele é o meu sócio que entra mais nessa parte de exatas e vai com os números e com a tecnologia. Então a gente é duas cabeças pensantes que se conectam muito e que realmente fazem o negócio crescer. Então descobrimos essa lacuna e, gente, mercado de consórcio, tirem esse medo de vocês e o preconceito, porque realmente tem muitas oportunidades, mas ele precisa apresentar da forma certa para você não se frustrar no meio desse meio aí desse programa, porque se você não apresenta da forma certa, a pessoa acha que ela vai colocar o dinheiro dela ali e esperar um sorteio. E sorteio pode acontecer ou pode demorar 10 anos, você não sabe, pode ser que a pessoa seja sorteada na primeira semana ali que entrou, já tem uma assembleia e pronto, puf, fui sorteado no meu primeiro mês. Agora tem gente que não é sorteado e ela vai demorar anos para poder ser daquilo dali. Então, se você esperar comprar um imóvel para agora, não é para você. Mas construir patrimônio é a melhor forma. Então, a gente traz muito isso através desses comparativos que a gente tem dentro da plataforma. Então, comparativo de renda fixa com uma carta de consórcio. Aposentadoria, com você fazer algum financiamento com alguma coisa. Enfim, né, o tanto de coisa que a gente tem hoje para as pessoas falarem que é garantir a aposentadoria no futuro, que tem tetos de limite de salário que você recebe. Através do consórcio, você pode garantir a sua aposentadoria também. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode trazer esse comparativo que as pessoas vão entender ele de uma forma muito legal, sabe? Isso, como a gente começou, que era comprar imóvel na planta e depois abater o financiamento, que você corta os juros. Então, é incrível o mercado que a gente tem e os comparativos que a gente colocou dentro da plataforma, eles praticamente respondem às dúvidas de todo mundo, assim, sabe? Então, é muito legal mesmo. Lembrando, gente, que é uma solução para o corretor. Exato. Explica um pouquinho para quem é o corretor que está assistindo a gente de consórcio. Ele entra na Simula ProX e lá é uma opção ou ele tem algumas opções de assinatura dessa ferramenta? Como é que funciona? Quando ele tem da Simula ProX, o corretor ele pode ter algumas opções. Pode ser ele sozinho, que ele ouviu falar da plataforma, Simula ProX, vou lá me cadastrar para poder vender para os meus clientes. Ou pode ser uma administradora que entra, alguém que tem um escritório, que tem ali 15 pessoas, 10 pessoas, então ela constrói a equipe dela. Então a gente tem 3 planos, que tem desde individual a uma empresa pequena, médio porte, até empresas maiores. Então depende muito da sua equipe, o que vai agregar ali dentro. E ali dentro não tem só o simulador, a gente tem CRM, a gente tem um diferencial que hoje ninguém tem no mercado, que é o link inteligente. Então quando a pessoa ela manda uma proposta para o cliente, ela não vai através de um Excel, através de uma planilha, tudo é interativo, então a pessoa entra ali, ela consegue aprender sobre consórcio só com o link que o outro entrega para ela. E o corretor, ele consegue ver quando a pessoa abriu, se ela está interessada na proposta dela, se ela quer seguir com aquela proposta, tudo que ele consegue ver automaticamente onde é que a pessoa está dentro da proposta quando ele está do outro lado. Que ajuda muito na venda também, que você não precisa ficar sendo aquele vendedor chato que fica ligando o tempo todo. E aí, já vi a proposta? O que você está achando? Achou legal? Então, é um diferencial que a gente viu no mercado que não tinha ninguém que fazia algo que fosse mais tecnológico.
O mercado ainda é muito arcaico, assim, nisso daí do consórcio, que é muita planilha, muito Excel. E aí, pra quem, cara, quem é leigo, eu, por exemplo, quando me falaram a primeira vez de consórcio, eu não entendi nada. Me mostraram um monte de planilha cheia de É número. horrível. É horrível, é horrível. Então a gente construiu, lá a gente tem gráficos interativos que a pessoa consegue olhar o gráfico e ver como vai estar o investimento dela agora ou daqui a 15 anos, sabe? Então isso é muito legal dentro da plataforma. Então hoje o nosso público é o corretor de consórcio, porque realmente é ele vender de uma forma mais descomplicada para o cliente final dele. Então se você quiser comprar consórcio, fala para o seu corretor ir lá junto com a gente para você entender melhor, porque ele vai conseguir te mostrar todos os comparativos. Financiamento, imóvel na planta, renda fixa, tudo que você quiser. A gente tem mais de 10 comparativos hoje, que é essa análise patrimonial de tudo que ajuda muito o vendedor de consórcio. Sara, naquele caderninho que você fez, não sei se ele existe fisicamente ou não, dos seus sonhos, o que que ainda falta realizar? Cara, é muito louco isso, né? Porque a gente estava falando aqui mais cedo que eu falei sobre o segredo que eu vi lá quando eu era adolescente, escutei sobre aquilo dali e não tinha noção do que era isso. Achava que era lei da atração. Você vai sonhar, vai imaginar e vai cair no seu colo. Então, se eu pensar no elefante, vai cair no meu colo o elefante aqui. Achava que era isso, né? E aí, com o tempo, com a vida toda acontecendo, e eu colocava em quadros mesmo. Assim, na minha vida eu tinha um quadro, inclusive eu acho que eu mostrava metade dessa televisão aqui, assim, que tinha todos os meus. Eu tinha fotinhos que eu cortava de revista e colocava o que eu queria fazer. Então, é muito louco, porque depois que eu comecei a estudar neurociência, entender mais sobre como funciona o nosso cérebro é muito inteligente, né? Então não existe esse negocinho de neuroplasticidade, que o que a gente conta pra ele, a gente abre os olhos para oportunidades que a gente não via antes. Então não é que vai cair do céu. É você realmente se planejar, obviamente, o que eu preciso fazer para conquistar isso. Ah, isso e isso vai me ajudar a chegar mais perto daquilo. Mas quando você começa a olhar para isso, oportunidades vão aparecendo porque os seus olhos estão abertos para isso. Porque se você não estiver olhando também, pode estar aqui do teu lado a oportunidade, ela não vai aparecer. E daquele quadro que eu tinha da minha infância ali, eu acho que a única coisa que ainda falta, eu acho que é a constituição da família, porque eu tenho muita vontade ainda de casar, ter filhos, então é uma vontade que eu ainda tenho. Mas já estou conversando sobre isso, então tá tudo bem, daqui a pouco esse quadro, a gente zera o game nesse quadro e aí cria outro quadro, porque a gente é sempre assim, né? A gente quer conquistar mais coisas e aprender mais com a vida também, porque acho que o nosso vai aparecendo, a gente vai vivendo e vai entendendo que tem outras coisas também que vão apaixonando a gente no meio do caminho do percurso. Sara, obrigado. Você é incrível. Ai, obrigada. Você, infelizmente, as pessoas talvez conheçam apenas uma parte do melhor que você conseguiu ser num ambiente confinado e cheio de desafios, mas você é muito mais que isso. Você é uma guerreira, uma batalhadora de uma família ímpar, brasileiríssima, né? Brasileiríssima. E que está aí realizando o sonho, mostrando para as pessoas que elas também conseguem realizar os sonhos delas, que elas conseguem vencer as feridas e os desafios pelos quais elas estão passando nesse Sim. momento na vida delas. Queria agradecer demais você Ai, ter aceito obrigada. esse convite. Amei o bate-papo, espero que as pessoas tenham gostado aí também, que tenham assistido a gente. E podem me chamar mais vezes, tá? Porque Com eu certeza. amo vir aqui e conversar sobre isso. E marketing realmente foi a base de tudo da minha vida veio do marketing, né? Desde quando eu era novinha ali, quando eu comecei a faculdade. E é o que me construiu como pessoa, sabe? Então eu sou muito grata a tudo isso. Muito bom. E é isso, queridos amigos. Você, corretor que assistiu até agora, entra lá, Simula Pro X. Cadastre-se, baixe, seja assinante, que o negócio realmente é bom. Vai porque eu já tentei comprar consórcios na vida e quando chegava aquelas planilhas eu queria morrer, porque eu não entendia nada. Então vai lá, confere, passe a usar você no seu trabalho para que você cuide melhor dos seus clientes que precisam disso. E semana que vem a gente está de volta.